Tá aí, esse homem foi preso, em flagrante inclusive, suspeito de matar o enteado. Nós estamos falando de um bebezinho de apenas 1 ano. O crime aconteceu em Ribeirão das Neves. A mãe da criança chegou a ser ouvida, mas foi liberada. Ela teria deixado o filho com um companheiro para que ela pudesse ir trabalhar, quando ela simplesmente recebeu uma ligação dele dizendo: ó, o bebê caiu e se machucou. A mãe, dela, desesperada, ligou para a avó e disse: corre lá que alguma coisa aconteceu com a criança. Infelizmente, tarde demais, a criança foi levada ao IML, o médico legista suspeitou dos machucados encontrados no corpo do bebê e aí acionou a polícia. A reportagem é do Gabriel Rodrigues. A criança morava nesta casa, aqui no bairro Rosa Neves, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, junto com a avó, a mãe e o padrasto. A história toda só foi descoberta depois que o corpo do Pietro, que tinha apenas 1 ano, estava prestes a completar 2 anos no próximo dia 9 de março, quando o corpo dele chegou ao Instituto Médico Legal e o médico legista que foi realizar a autópsia percebeu que a criança tinha marcas de violência espalhadas pelo corpo e ainda tinha bastante sangue dentro da cabeça, mostrando que ele teria sofrido um ferimento muito grave. E agora o que a polícia quer saber é o que teria acontecido dentro desse imóvel para que essa criança chegasse a esse ponto. De acordo com um boletim de ocorrência, por volta das 6h30 da tarde, a mãe do Pietro, ela teria deixado a casa para ir trabalhar e o menino teria ficado apenas com o padrasto, já que a avó também tinha saído. Pouco tempo depois que a mãe saiu para trabalhar, o padrasto teria ligado para ela dizendo que o Pietro teria caído dentro de casa. A mãe, preocupada com o que pudesse acontecer, ligou para a avó, falou assim: olha, pede para a avó ir ajudar. E assim que a avó chegou aqui, encontrou a criança em um estado bastante debilitado e ela levou essa criança para uma unidade hospitalar aqui da região. Só que o Pietro não resistiu a esses ferimentos e aí o corpo foi encaminhado para o IML. Lá, depois que o médico legista acabou percebendo aí todos esses ferimentos pelo corpo, ele chamou pela Polícia Civil. Imediatamente as equipes já foram até o local. Lá estavam o padrasto, a avó, a mãe e até o pai biológico da criança. Quando a polícia começou a ouvir o relato desse médico legista, aí a história foi mudando de configuração, porque é um relato extremamente forte no qual esse médico conta e explica em detalhes como cada um desses ferimentos podem ter sido causados e garante para a polícia que aquilo não teria sido uma simples queda, que aquela criança teria sofrido uma violência muito grave durante um certo tempo. E por isso que a polícia quer saber o que teria acontecido aqui dentro da casa, nesse intervalo de tempo em que o padrasto ficou sozinho com a criança. Quando os policiais chegaram lá e perceberam tudo isso, ouviram esse relato, eles decidiram conduzir todo mundo para a delegacia. A avó e a mãe, elas acabaram sendo ouvidas e liberadas, mas o padrasto, esse homem de 22 anos, ele foi preso em flagrante, porque a polícia imaginou que ele teria ficado sozinho com a criança, então a possibilidade de esses ferimentos terem sido provocados por ele é muito grande, e também porque durante o depoimento ele acabou entrando em contradição em alguns detalhes sobre a criança ter caído, sobre a criança ter engasgado. Inicialmente a gente chegou a pensar que talvez a avó e a mãe da criança pudessem ser presas também junto com ele, mas por elas terem sido soltas, a gente imagina que a polícia tenha acreditado que as duas tenham apenas repassado essas informações dadas pelo padrasto da criança. Então